Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Poliglota, o seu podcast sobre idiomas, cultura, viagens, música e as histórias por trás das línguas que nos conectam. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui, e no episódio de hoje vamos mergulhar em uma das línguas mais faladas e influentes do planeta, o inglês. Mas atenção, esse episódio é diferente. Não vamos só falar do inglês moderno. Vamos voltar lá atrás para entender o que existia antes do inglês e como essa língua passou por guerras, invasões, impérios, reis, escritores e tecnologia para se tornar o que é hoje. E aí, preparados para essa viagem no tempo? Let's go! Muito antes do inglês existir, a Grã-Bretanha era habitada pelos celtas, povos que falavam línguas completamente diferentes do que conhecemos hoje. A principal delas era o britônico, ancestral do galês e do córnico. No ano 43 d.C., os romanos conquistaram a região e estabeleceram o latim como língua oficial da administração, dos exércitos e da elite, mas o povo comum continuou falando língua céltica. O latim deixou poucos traços diretos no inglês, mas a presença romana ainda está visível em nomes de lugares como Manchester, Winchester, Lancaster, onde o sufixo chester vem do latim e significa acampamento. Os romanos se retiraram por volta do ano de 410 e aí começa o verdadeiro ponto de virada, as invasões germânicas. Depois da retirada dos romanos, a ilha da Grã-Bretanha ficou vulnerável e passou a ser invadida por diversos povos germânicos, principalmente os anglos, saxões e jutos, vindos da atual Alemanha, Dinamarca e Países Baixos. E é dos anglos que vem o nome England, que significa terra dos anglos. Esses povos não só tomaram o território, como também puseram suas línguas. E essas línguas germânicas se fundiram para formar o que chamamos hoje de Old English, ou inglês antigo. Mas atenção, o inglês antigo não tem praticamente nada a ver com o inglês atual. Ele tinha declinações, gêneros gramaticais, conjugações complexas e um vocabulário muito mais próximo do alemão antigo, do islandês ou até mesmo do gótico. Para exemplificar melhor, ouça um trecho do Pai Nosso, em Old English. Essa gravação me foi cedida gentilmente pelo pessoal do The History of English, um site onde vocês encontrarão muitas informações, incluindo um dicionário de Old English. Fica aqui o meu agradecimento. Thank you, guys. Fadde ura, thuth ei out on herfanum, syth ei nama yahalgod. Toba cuna thina richa. Ye wortha thin willa on ei orthan swa on herfanum. Oran ei dagwam lik an chlaf siula us te dag. And for yifus ura yiltas, swa way for yifath ura yiltendum. And the yeled thu us on kostnungia, aka lusas of uhwilla, suth licha. A estrutura das frases era diferente. As palavras eram carregadas de sufixos e casos gramaticais. E a sonoridade era muito mais áspera, né? Palavras simples como man, woman, child, stone e water vêm dessa fase germânica inicial. A língua era predominantemente oral, mas com o avanço da cristianização, começa a haver registro escrito de inglês antigo, principalmente graças aos monges, que passaram a escrever textos religiosos e históricos.
A escrita era feita com o alfabeto latino, mas com algumas letras que não usamos mais. É também nesse período que surgem textos importantíssimos como Beowulf, a Crônica Anglo-Saxônica, e sermões traduções de monges como Ælfric e Bede. Ou seja, o inglês antigo é a raiz profunda do inglês moderno, mas para entendê-lo seria preciso praticamente aprender uma nova língua germânica. A partir do 8º século, chegaram os vikings, especialmente os dinamarqueses. Eles não vieram só saquear, muitos ficaram e fundaram comunidades, especialmente na região norte e leste da Inglaterra. Essa convivência trouxe uma forte influência do nórdico antigo, a língua falada pelos vikings, que era parente do inglês antigo. A pronúncia mudou, a gramática começou a simplificar e palavras como sky, give, egg, husband, os pronomes they, them, their entraram no idioma. É interessante notar que esses pronomes they, them, their substituíram as formas anglo-saxãs originais. E essa é uma das poucas vezes que os pronomes são substituídos por influência externa. Em 1066, o William the Conqueror, ou Guilherme, meu xará, Guilherme o Conquistador, vindo da Normandia, invadiu a Inglaterra e tomou o trono. Durante os séculos seguintes, o francês normando foi a língua da corte, da administração e da nobreza. Já o inglês, ou o que restava dele, virou a língua do povo comum. Mas o inglês existiu. E mais, absorveu milhares de palavras francesas. Foi assim que surgiram os pares de sinônimos, como ask, que vem do anglo-saxão, e question, que vem do francês, assim como freedom e liberty. Isso criou uma riqueza lexical, mas também uma certa duplicidade que o inglês carrega até hoje. Esse período é conhecido como Middle English, quando a língua tinha muitos empréstimos lexicais e ainda não tinha ortografia fixa. No século XV, com a invenção da imprensa por Gutenberg e sua chegada à Inglaterra, o inglês começa a se estabilizar. William Caxton, o primeiro impressor inglês, teve que escolher qual variante da língua imprimir, e isso acabou ajudando a padronizar o idioma. A tradução da Bíblia por William Tyndale e a versão do Rei James influenciaram profundamente o vocabulário e a sintaxe. É claro, Shakespeare, não apenas um dramaturgo, mas um verdadeiro, diria, arquiteto da língua. Ele criou e popularizou centenas de palavras como lonely, hurry, addiction, bedroom, gossip e muitas outras. A gramática começou a se simplificar. A pronúncia, no entanto, passou por uma mudança brutal, conhecida como a Great Vowel Shift. Foi aí que a palavra name deixou de ser pronunciada como name, mas a ortografia permaneceu, e por isso tanta confusão entre escrita e som no inglês moderno. Com a expansão do Império Britânico, o inglês foi levado a todos os cantos do mundo, da Índia à África, da América à Oceania. Depois veio a ascensão dos Estados Unidos com sua influência cultural, econômica e tecnológica. O cinema de Hollywood, o
jazz, o rock, a internet, o Vale do Silício, tudo isso fez do inglês a língua global por excelência. Hoje, estima-se que mais de 1,5 bilhão de pessoas falem inglês, a maioria como segunda língua. Existem múltiplos ingleses. O britânico formal, o americano informal, o inglês da Índia com seus próprios traços, o jamaicano, o nigeriano, o neozelandês e por aí vai. Todos eles são legítimos e todos refletem a incrível capacidade da língua inglesa de absorver, adaptar e sobreviver. O inglês moderno tem vocabulário de mais de 170 mil palavras em uso comum. Mas calma, isso não quer dizer que vocês precisem saber todas elas para manter uma conversa. Tem palavras herdadas de mais de 100 idiomas diferentes. Então, a gente pode dizer que o inglês é uma língua com palavras germânicas, latinas, francesas e nórdicas e que elas convivem lado a lado. Cerca de 30 a 45% do vocabulário do inglês tem origem no francês, principalmente no francês normando e no francês médio, após a conquista normanda de 1066. Sobre as línguas célticas mencionadas no início do episódio, tanto o galês quanto o córnico são faladas até hoje. O galês é falado no país de Gales aproximadamente por 850 mil pessoas. É uma das línguas oficiais do país. Já o córnico é falado na região de Cornwall, no extremo sudoeste da Inglaterra, e tem cerca de 3 mil pessoas que falam o idioma com algum conhecimento. Se vocês acharem legal, posso fazer um episódio dedicado às línguas do Reino Unido. O que acham? Estamos chegando ao final de mais um episódio, mas antes de terminar, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão. O inglês é uma língua de sobrevivência, de adaptação. Já foi uma língua de camponeses, depois da nobreza, dos poetas, dos conquistadores, e hoje é da ciência, da música, dos negócios e das redes sociais. Entender a história do inglês é entender como uma língua muda, cresce, absorve outras culturas e nunca para de evoluir. Então, é importante lembrar que, devido à tamanha diversidade, vocês ouvirão muitos sotaques. Então, não se preocupe muito em ter um sotaque perfeito, pois aquela forma que você aprende, exemplo, se você aprender americana, pode ser diferente para um britânico e vice-versa. E antes que eu me esqueça, eu tenho uma surpresa para vocês. Assim que vocês terminarem de ouvir esse episódio, deem uma olhada na descrição do episódio na sua plataforma e lá vocês encontrarão um link para uma playlist que eu preparei para vocês com músicas em Old English. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu preparei com muito carinho e obrigado de coração a todos que estão participando nas redes, todos que estão enviando ideias e todos que estão apoiando o projeto. Isso vale demais para mim. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.